Pessoal, professor Diego, vídeo 2, nós estamos falando sobre estilos de aprendizagem, né? Ou teorias de estilos de aprendizagem. Ah, Como que nós temos um público muito grande e diversificado, é importante a gente estar atento a metodologias diferentes que a gente pode estar usando para a gente poder facilitar a aprendizagem deste aluno. Por exemplo, no vídeo 1 a gente falou sobre a questão visual. Existem certos alunos, alunas que eles têm uma facilidade muito maior a partir do momento que eles aprendem vendo. Então eu vou trabalhar alguma série, algum filme, algum anime, né, com esse aluno, por exemplo. Se eu pegar aqui O Senhor dos Anéis, se eu estou trabalhando em sociologia, a temática sobre o totalitarismo ou ditadura, e eu estou passando um texto, explicando esse texto e passei uma atividade como fixação de aprendizagem, 3 metodologias. O aluno ou a aluna teve uma dificuldade para ele poder estar entendendo, eu vou usar alguma outra metodologia. Então, por exemplo, eu vou pegar a questão do Senhor dos Anéis, o filme, para mim poder falar com esse aluno, com essa aluna, sobre, né, a ditadura ou o totalitarismo, né? Por que o Senhor dos Anéis? Muito simples. O Sauron, que é o vilão ali da série, né, do filme ali, dos acontecimentos, ele quer o anel para ele poder, né, ser o todo-poderoso, ser o absolutista do período da Idade Média. Então, ele quer o anel para ele poder ser o todo-poderoso, para ele poder impor os seus desejos, as suas vontades, o seu governo sobre todos. Só que o que vai acontecer? As demais ali, né, pessoas, grupos ali, eles vão fazer uma aliança, eles não concordam com esse governo totalitarista, ditador do Sauron, então eles fazem uma aliança para eles poderem estar destruindo o anel. Então o filme, ele se baseia em uma forma a qual, sociologicamente, historicamente, a gente pode pegar o exemplo aqui do Adolf Hitler, na antiga Alemanha, ou a gente pode pegar aqui o Mussolini, na Itália, né? Digo antiga porque eu digo no período da Segunda Guerra Mundial ali, a partir do século, né, 20 para frente, ali, 1900 para frente. Por isso que eu estou falando antigo, porque nós estamos em 2024. Então, se a gente pega o governo, né, do Stalin, do Lenin, na antiga URSS, também eram governos totalitaristas. Então, eu estou explicando sobre o Lenin, sobre o Stalin, na antiga URSS, hoje atual Rússia, né? Se eu estou falando do Mussolini, na Itália, se eu estou falando do Adolf Hitler na Alemanha, o aluno ou a aluna está tendo dificuldade, eu vou traduzir toda a minha explicação em uma linguagem na qual ele vai estar entendendo. Então, eu pego algo mais próximo, mais atual do século XXI para mim poder conseguir alcançar esse aluno. Quando eu pego, por exemplo, o Senhor dos Anéis como um exemplo, Sauron, ele é um tipo de ditador totalitarista, então ele é um tipo de Adolf Hitler, de Mussolini, de Stalin, de Lenin, com esse poder, né, de ditador, né? As coisas têm que ser feitas da forma que ele quer, do jeito que ele quer. É só um exemplo, é só uma simbologia. Eu não estou falando aqui contra o Senhor dos Anéis. Eu estou traduzindo para o aluno em uma linguagem a qual ele vai conseguir entender e compreender de uma forma melhor. Não é interessante, nunca foi, nunca será interessante para mim, quanto a professor, quanto a educador, ter um aluno, uma aluna dentro da sala de aula que não entenda a matéria. Fica 50 minutos comigo dentro da sala de aula e sai da minha sala de aula sem aprender nada, isso é absurdo. Então, eu tenho que ter metodologias diferentes para me poder conseguir abranger toda a minha classe, todos os meus alunos e minhas alunas. Então, quando eles fazem essa aliança, por exemplo, usando esse exemplo visual e audiovisual para explicar de uma forma melhor, traduzindo de uma forma mais atual para a linguagem, compreensão, entendimento, discernimento do aluno da aluna, eu vou usar o Senhor dos Anéis como uma grande aliança que foi feita para evitar que uma ditadura ela fosse ali instaurada, que um poder ali, né, de um totalitarismo, de uma ditadura, a qual o poder estivesse todo centrado em uma pessoa e ela fizesse o que ela quisesse porque ela é absolutista, fosse impedido. Então é só isso. O Senhor dos Anéis se resume em uma aliança que impede que um totalitarismo, uma ditadura, seja instaurado no período da Idade Média.